Fala, galera! Hoje nós vamos iniciar a semana 2 do PET 1, os primeiros anos. Nesta semana 2, então, nós vamos estudar então sobre a Era Vargas. Para falar sobre a Era Vargas, é necessário a gente recapitular, fazer uma recapitulação dos momentos anteriores da instalação e da chegada de poder de Getúlio Vargas, instalando-se a fase da República Nova. Então, em 1930, foi um ano de golpe de Estado. A Revolução de 30, ela depôs, então, a República Velha, ou a Primeira República, e Getúlio Vargas chegou ao poder. Em que contexto ocorreu isso? Quais foram os fatos que levaram ao fim da Primeira República? É necessário entender que o movimento tenentista, que começou em 1924, ele foi um movimento defendido por jovens tenentistas que pretendiam chegar ao poder, porque eles enxergavam a república que governava o país como um governo que não defendia os interesses, principalmente dos militares, né? Então, o movimento tenentista foi liderado por Luiz Carlos Prestes. Em 1924, esse movimento passou a ter muita força política, mas o movimento tenentista, nesse momento, não chegou ao poder. A partir de 1927, durante o governo de Washington Luiz, durante a Primeira República, ainda dentro da política do café com leite, porque Washington Luiz ele representava a política do café com leite. E cabia a Washington Luiz indicar o sucessor, que deveria ser, então, um mineiro. Então, naturalmente, seria Antônio Carlos de Andrada e Silva, que era um representante das oligarquias mineiras. Mas, em vez do acordo permanecer, Washington Luiz ele indicou um representante das oligarquias paulistas, que foi o Júlio Prestes. Júlio Prestes não tem nada a ver com Luiz Carlos Prestes, não tinha nenhum parentesco com o Luiz Carlos Prestes. Então, ocorreu essa indicação. Em oposição a essa chapa dos paulistas, os mineiros se reuniram junto com os gaúchos e formaram, então, a aliança, uma aliança, né, democrática de oposição, onde estaria reunido mineiros, gaúchos e o Rio de Janeiro. Então, esses estados se reuniram, né, e formaram, então, uma chapa indicando Getúlio Vargas como candidato da Aliança Democrática. Tá? Nas eleições de 1929, o candidato Getúlio Vargas ele saiu, então, derrotado. Inicialmente, foi reconhecida a derrota, né? Júlio Prestes foi eleito com a maioria dos votos, representando as oligarquias paulistas, mas, diante de novos fatos, iniciou-se, então, a chamada Revolução de 1930, ou Revolução de 30, que foi um golpe de Estado e levou Getúlio ao poder. Tá? Então, em 1930, começa o que nós chamamos de Era Vargas. A Era Vargas vai de 1930 até 1945, um período longo da história republicana no Brasil, né, onde passou por várias fases, várias etapas, né? Pôs fim ao domínio das oligarquias cafeeiras, né, de São Paulo e de Minas Gerais, e o governo federal passou a ser governado por um representante de um estado que não era nem de São Paulo, nem de Minas Gerais, e que não tinha sido indicado
por essas duas oligarquias, na alternância de poder entre São Paulo e Minas. Minas Gerais participou da Aliança Democrática com Getúlio Vargas, mas rompendo com São Paulo, com o rompimento de Minas com São Paulo, devido ao acordo não ser estabelecido por Washington Luiz. Então, a primeira fase da era Vargas foi o governo provisório. Nesse governo provisório ocorreu a Revolução Constitucionalista. O que foi a Revolução Constitucionalista? Foi uma revolução, né, que aconteceu em São Paulo, onde os representantes das oligarquias de São Paulo, né, querendo retomar o poder, querendo ter seu poder constituído novamente, eles, então, vão defender uma Constituição, porque Getúlio Vargas chega ao poder, instalou-se dentro de um governo provisório, a Constituição de 1891 ela tinha sido revogada, ou seja, não valia coisa nenhuma, e era necessária uma nova Constituição. Então, o que os revolucionários de São Paulo defendiam? Desculpa aí, gente, o celular que estava ligado aqui. Tá? Então, o que esses revolucionários de São Paulo defendiam? Eles defendiam, então, uma Constituição democrática. Né? E aí, então, esse movimento constitucionalista foi muito forte, teve a participação, inclusive, de mulheres que foram responsáveis na confecção de uniformes para os paulistas, né? E aí foi uma revolução que começou no dia 9 de julho de 1932. Na verdade, foi uma tentativa até de contragolpe. O golpe de 30 e seria um contragolpe. Mas, em 3 meses, Getúlio Vargas conseguiu, né, pôr fim a esse movimento constitucionalista, essa revolução constitucionalista, convocou uma Assembleia Constituinte. Qual que é o objetivo de uma Assembleia Constituinte? Aprovar uma Constituição, né, no caso a Constituição de 1934, e aí, então, com a aprovação de uma nova Constituição, com a promulgação de uma nova Constituição em 1934, Getúlio Vargas foi eleito indiretamente, agora não mais através de um golpe, agora é eleito pelos deputados, né, nós chamamos isso de eleição indireta, né, aí que começa o governo constitucional. Esse governo constitucional ele foi bem tumultuado do ponto de vista político, porque havia 2 agremiações políticas, uma formada por comunistas, né? A Aliança Nacional Libertadora era liderada por Luiz Carlos Prestes, eles pretendiam realizar a reforma agrária. A Aliança Nacional Libertadora, eles eram contra o imperialismo, defendiam um governo democrático, mas queriam chegar ao poder, né? E os integralistas, que eram fascistas, né? Tinha como principal liderança o Plínio Salgado, também não foi para frente. E os integralistas, eles apoiavam Getúlio Vargas, queriam que Getúlio Vargas, apoiavam Getúlio Vargas para dar um golpe de Estado e instalar no Brasil a ditadura. Tá? E, ao mesmo tempo, no ano de 1935, houve uma tentativa de tomada de poder lá no Nordeste, a chamada Intentona Comunista, no ano de 1935, liderada novamente por Luiz Carlos Prestes e também fracassada. Daí o termo usado pela imprensa na época, intentona, por ter sido uma tentativa fracassada. Intentona é uma tentativa fracassada. E aí, então, os comunistas sofreram uma dura repressão de Vargas, e aí que começa a escalada devagar, aos poucos, onde Getúlio Vargas começa a preparar para o golpe de Estado e iniciar uma ditadura no Brasil. Então, o golpe de Estado de 1937 vai instalar no Brasil o Estado Novo, tá certo? Durante esse período do Estado Novo, que foi uma ditadura no Brasil, o primeiro período de uma ditadura, mas no caso uma ditadura civil, porque o Getúlio Vargas não era militar, né?
Era advogado, é um civil que dá um golpe de Estado em 11 de novembro de 1937, tendo como pretexto uma tentativa que surgiu uma ideia que os comunistas pretendiam tomar o poder no Brasil, né? E surgiu um boato do chamado Plano Corren. Hoje nós sabemos que o Plano Corren foi arquitetado por um aliado de Getúlio Vargas, tá? Corren é um termo judaico, é um nome judaico, ok? Eles faziam uma espécie de associação entre judaísmo e comunismo, como se todos os comunistas fossem judeus, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nesse período da era Vargas, foi criado o Ministério do Trabalho, né, daí que vem o termo para Getúlio de pai dos pobres. Ele cria a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943, que começa a dar as primeiras garantias para os trabalhadores. Foi uma forma de manter os trabalhadores sujeitos ao Estado, né? E aí que os sindicatos eram sujeitos ao Estado, daí o termo peleguismo, e foi uma característica dos sindicatos nessa época, tá? Então é isso aí. Vamos lá então para as perguntas. Esse tema é muito extenso, não tem como explicar tudo nesta aula, tá certo? Então vamos para atividades. Quando Getúlio Vargas chegou com as tropas ao Rio de Janeiro, em 3 de novembro de 1930, a junta provisória lhe transferiu o governo. Assim teve início o quê? A Revolução Constitucionalista, o governo provisório de Getúlio Vargas, a intentona comunista, o governo constitucionalista de Vargas, tudo isso explicado nessa aula de hoje. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi uma guerra civil envolvendo o governo de Getúlio Vargas e as oligarquias do estado de Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais ou Paraíba, tá? Então, a Revolução, aqui está falando da Revolução Constitucionalista de 1932. Foi uma guerra civil envolvendo o governo de Getúlio Vargas e as oligarquias do estado de... Então, sobre a Revolução Constitucionalista. E a número 3, qual a intenção de Vargas ao promulgar a consolidação das leis trabalhistas? Então, termina a semana, na página 95. Semana 2, então, página... Vamos ver que página que é. 94 e a página 95. É isso aí, só 2 páginas apenas. 94 e 95. Um grande abraço para todos e até mais.